nome é Márcio Azevedo, você já me conhece e nós hoje vamos para a Rapidinha 4, nessa série Rapidinha com Márcio Azevedo. Olha só, temos aqui então, não vamos perder tempo, o intuito é ser rápido, então rapidinha na tela, leia comigo. Em relação à hierarquia na atividade administrativa da União, analise as afirmativas a seguir. Estamos falando então de hierarquia na atividade administrativa da União. Veja se a primeira afirmação está correta ou incorreta, se é verdadeira ou se é falsa. Diz a primeira afirmação: não existe hierarquia no poder judiciário e no poder legislativo quando eles desempenham suas funções típicas. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Quando nós temos poder legislativo na atividade típica. Qual é a atividade típica do poder legislativo? É a produção de leis, é o desempenho da chamada função legislativa, é a produção de novas leis, é a manutenção do ordenamento jurídico atualizado, a atualização, portanto, das leis. Nesse momento não há hierarquia. Nós não temos, por exemplo, hierarquia entre um deputado federal e um senador da República dentro do processo legislativo. Não tem aquele que é considerado hierarquicamente superior. Então, durante o desempenho da atividade típica do Poder Legislativo, nós não afirmaremos a existência de hierarquia. Da mesma maneira, não afirmaremos a existência de hierarquia no desempenho da atividade típica do Poder Judiciário. Mas qual é a atividade típica do Poder Judiciário? É o exercício da jurisdição, é a entrega do direito, é a aplicação do direito no caso em concreto, diante de uma provocação. Isso pode ser efetivado por um juiz singular na primeira instância, isso pode ser efetivado por um colegiado, um tribunal, por exemplo. Isso pode ser efetivado por instâncias especiais, como por exemplo o STJ e o STF. Fato é que, durante o desempenho dessa função jurisdicional, função judicial, não existirá hierarquia. Então, não podemos dizer que um desembargador no processo judicial seja hierarquicamente superior a um juiz. Não, o juiz singular esgotou a cognição, esgotou a jurisdição no momento em que decidiu. E se ultrapassou o prazo de recurso, então fez coisa julgada na primeira instância. Não há hierarquia, portanto, entre o juiz singular e o desembargador no exercício da função típica de jurisdição. O desembargador não é mais importante no processo judicial do que o juiz singular. O juiz singular, ele é a autoridade máxima da primeira instância. Nós temos o desembargador, nós temos uma turma de desembargadores, uma seção de desembargadores que pode decidir modificando aquela decisão de primeira instância, o que não significa hierarquia funcional, já que estamos falando, portanto, de um desempenho de uma atividade típica. Então, sim, existirá hierarquia no poder judiciário entre desembargador e juiz, por exemplo, na função administrativa? Sim, na função administrativa, mas na função judicial não. Então, a primeira afirmativa está correta. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: uma autoridade pode controlar a legalidade e o mérito dos atos praticados por agentes públicos a ela subordinados. Realmente, uma autoridade pode controlar, sim, controlar tanto a legalidade quanto o mérito de atos. Atos, entendamos, atos praticados no contexto da função administrativa por agentes subordinados a essa autoridade. Então, tanto no aspecto da legalidade quanto no aspecto do mérito, haverá controle se nós enxergarmos hierarquia entre quem está exercendo o controle e quem praticou aquele determinado ato. Terceira afirmação, vamos ver se está correta. Terceira afirmação diz: um agente público pode deixar de cumprir a ordem manifestamente ilegal emanada de seu superior hierárquico. É verdadeiro. Mais do que verdadeiro. É necessário que realmente
esse subordinado que recebeu uma ordem manifestamente ilegal, é necessário que ele deixe de cumprir essa ordem manifestamente ilegal. Ele não vai poder cumprir uma ordem manifestamente ilegal e depois, quando for chamado à responsabilidade, dizer que não pode ser responsabilizado porque estava cumprindo ordem. Se a ordem é manifestamente ilegal, ele não deve cumpri-la. Então, nós temos as 3 afirmativas como corretas. Vamos ver a que gabarito nos leva, então? Olha só, Fundação Carlos Chagas está aí, ó, nos leva ao gabarito na letra D de dado. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Perfeito? 1, 2 e 3 são verdadeiras. Hierarquia na função administrativa. E nesse caso, hierarquia na função administrativa, pensando na administração pública federal. Esse mesmo exemplo poderia ser utilizado para entendimento da administração estadual ou da administração municipal. Essa foi a rapidinha de número 4 com o Márcio Azevedo. Mais virão. Não percam!